Travesti é assassinada na região dos motéis. Uma mulher transexual, dona de um salão de cabeleireiro, foi esfaqueada e morta dentro da própria casa. Mulher trans foi encontrada morta e amordaçada dentro de casa. Um jovem homossexual foi assassinado depois de sair de uma festa em Diadema, na Grande São Paulo. Olha, uma travesti ficou gravemente ferida depois de ser esfaqueada. O assassinato de uma travesti na Serra está sendo investigado pela polícia. A cidade de São Paulo recebeu neste domingo mais uma edição da Parada LGBT+, uma das maiores do mundo. A cidade, para mim, ela representa todas as diferenças juntas, misturadas, todas as diferenças em todos os âmbitos. E se tratando da sexualidade, essa diversidade ela representa como a sigla, onde a gente tem todas as letras representadas na sigla. Para mim, isso representa a diversidade. A orientação sexual já parte muito do nome. Fala sobre sexualidade, fala sobre atração, como você se vê e como você percebe outra pessoa. Então é sobre inter-relações. A gente tem orientações sexuais que vão hétero, as homossexuais, gays, lésbicas e as que gostam de pessoas, mas sempre sobre essa atração ou falta de atração por pessoas, seja romântica, seja sexual. Eu também tenho um exemplo de pessoas que são assexuais, então tem parâmetros, né? E a identidade de gênero, ela parte muito de um lugar de como eu me percebo no mundo. É sobre como eu quero ser visto, sobre papéis de gênero, caindo sempre naquela ideia do binário, mas também para fora disso. Então a gente tem identidades que estão dentro desse gênero, que seria o que correspondem ao que é esperado socialmente, e tem pessoas que são transgênero, e a gente fala também naquele termo guarda-chuva, né? Porque tem pessoas transgêneros que ainda assim, tipo, quando transicionam ou se partem dessa ideia de tentar se adequar ao que é esperado do papel de gênero masculino e feminino, a gente ainda tem pessoas que não se enquadram nisso e que permeiam entre o espectro de feminino, masculino ou até para o que está além disso, pessoas a gênero. Então assim, orientação sexual é muito de minha relação com as outras pessoas e a identidade de gênero é muito como eu me percebo no mundo e como eu me expresso através disso. Foi como tirar um peso de 1 tonelada das minhas costas. Primeiro eu me assumi para minha mãe e não foi tão bom quanto eu imaginava, né? Aí, porque um dos maiores medos para mim foi me assumir para o meu pai. E foi totalmente o contrário do que eu pensei. Primeiro eu me assumi para minha mãe e foi péssimo. E assim que eu me assumi para o meu pai foi uma coisa totalmente inesperada, porque ele me aceitou do jeito que eu era, ele me falou muitas coisas acolhedoras e ele ainda foi lá na minha casa, porque meu pai é separado da minha mãe. Ele ainda foi lá conversar com a minha mãe a respeito. E assim, mudou totalmente o pensamento da minha mãe. Hoje em dia eu sou aceito pelos dois e sim, isso me deu mais confiança, eu consegui ser realmente quem eu era. Assim que eu me assumi, antes eu tentava esconder e tudo mais. E quando eu me assumi pro meu pai e ele conversou com a minha mãe, eu consegui realmente ser aquela pessoa que eu era. Mostrar aos dois quem realmente eu era. Sobre a convivência, já tiveram situações assim de acontecer situações chatas, algo que eu vivo diariamente. E no meio acadêmico também, mas tipo, fora desses ambientes, mas é algo que eu lido diariamente. E me perceber enquanto pessoa trans foi um processo bem árduo, demorou bastante. No sentido de eu sempre tentava querer me adequar
fugir disso, essa vontade, realmente algo de dentro para fora, vem à tona de que esse não era eu. E a partir do momento que eu entrei em contato com o que era a transgeneridade, a transexualidade, foi que eu tive aquele chato de tipo, acho que não dá mais para ficar empurrando com a barriga uma situação que me incomoda diariamente. E eu só fui ter noção dessas coisas que me incomodavam quando eu realmente parei para pensar sobre e todo o peso que veio em cima desse rótulo. Então, a minha vida com a minha identidade de gênero foi muito nesse lugar de tentar negar algo que eu sabia que não tinha como negar. Por exemplo, quando a gente fala sobre existir aquele dentro da comunidade, as pessoas não têm essa sacada de que, tipo, eu sou um homem trans hétero, eu faço parte da comunidade. Não por ser hétero, mas existem pessoas héteros dentro da comunidade. E fora isso, né, fora esse lugar mais relacionamento mesmo, são pautas que estão tomando voz agora e está sendo muito incrível presenciar isso. Mas assim, não existem muitos dados, principalmente para homens trans. Não existe muita voz, a gente não vê pessoas trans nos ambientes, tipo, talvez até por essa ideia que um pouco a comunidade ela tenta passar, de passabilidade, que é quando você quer ser lido como uma pessoa cis, mas também pela a falta de informação que essas pessoas têm, tipo, nunca se ouve falar, acho que, tipo, para vocês, talvez eu seja das primeiras pessoas trans que vocês têm contato, não tenho noção, mas eu acredito que sim. E se a gente parar para pensar, tipo, eu quando eu estava me descobrindo, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia, tipo, na internet, que foi que eu tive contato. E parece realmente algo muito fora da realidade. E até quando você está se entendendo, para você realmente se ver representado nos ambientes, parece muito fora da realidade, parece muito difícil. Então, dentro e fora da comunidade, existe muito preconceito. Principalmente assim, quando você volta para o público gay, muito na perspectiva genitalista realmente. E quando se fala, ou com um elemento de preconceito, ou que, como não tem contato, também não faz diferença se vai aprender e se conhecer realmente a realidade ou não. Então, muito nesse lugar, não existem pessoas trans nos espaços, então você não vai muito se importar com o que você, em tese, não existe. Hoje em dia, apesar de ter tido tanta evolução nessa área, um exemplo, eu morro de medo de andar no meio da rua com meu namorado de mão dadas. Por quê? A qualquer momento a gente pode sofrer alguma agressão, tanto física como verbalmente. E até os dias atuais, hoje mesmo tendo essa expressão de todo o conhecimento, a gente ainda sofre muito preconceito. Principalmente vindo a maioria desses preconceitos por homens. Dificilmente é uma mulher. Mas assim, ainda há um medo muito grande. No meu caso, explicando, né? A mãe do meu pai, a minha avó, para explicar para ela no começo foi um pouco difícil. Só que ela começou a entender com a convivência. Comecei a conviver e ela já sabia que eu já tinha falado, né? Então, ela começou a aceitar aos poucos. Ela foi aceitando, ela foi mudando o pensamento dela. E eu acho que a convivência ela muda as pessoas. E tanto meu pai também conversava muito com a minha avó. E vendo de fora, não com a minha situação, há uma resistência muito grande para as pessoas mais velhas aceitarem. Porque no tempo delas, muito difícil isso acontecer. Então, o que eu acho? Eu acho que trazer informação para essas pessoas traria
como é que eu digo, tornaria mais fácil a compreensão ao entender dela esse processo de levar essas informações, tanto de pessoas da família, quanto de pessoas de fora. Eu acho que é isso. Dá uma sensação de isso é um pouco negativo para mim. Dá uma sensação de que não existe perspectiva de vida. A gente vai, pelo menos eu tenho muito essa visão de que eu não quero morrer enquanto eu não me ver da forma como eu gostaria. Tipo, tendo a oportunidade, sabe? Não necessariamente que tipo, eu vá fazer todos os procedimentos que existem, mas tipo, saber que eu tenho a oportunidade de fazer e a possibilidade de que eu possa escolher fazer isso por mim. E saber que tipo, o tempo está passando e talvez eu não consiga, vai batendo um sentimento de tipo, não tem perspectiva. Quando a gente pensa, tipo, o que eu aspiro, o que eu almejo lá na frente, tipo, planos e sonhos, às vezes isso fica muito barrado por perspectivas nesse sentido. Tipo, eu sei que esses dados eles não são muito voltados para almas, é mais para adolescentes e travestis que estão em um contexto mais de vulnerabilidade, negação de afetos e lugar realmente de exclusão social. Não é muito meu recorte, mas ainda assim, tipo, é a minha comunidade. São as pessoas que são como eu e passam pelas situações parecidas e as vivências parecidas e traz muito uma sensação de que o tempo está passando e eu estou perdendo, sabe? Que a vida está passando, a vida está acontecendo e enquanto as pessoas elas podem ter esse tempo para planejar, sei lá, como vai ser o casamento, como vai ser quando for mais velha, e eu não consigo pensar muito num lugar onde eu me vejo mais velho, onde eu me veja talvez formando uma família. Eu gostaria de ter esse pensamento, até por tudo que é esperado socialmente, tipo, com tantos anos você se casa, com tantos anos você formar uma família. Assim, às vezes eu não tenho essa perspectiva. Às vezes não dá para se projetar lá na frente, tipo, 20, 30 anos lá na frente, porque em tese eu já não tenho tanto tempo assim. Eu tento não me colocar muito nessa estatística, por saber que ela não se enquadra tanto no meu caso. Mas ainda assim, tipo, o medo do suicídio, da depressão, ele permeia pelos habitantes. Eu não tenho dados para falar, mas assim, de 2020 para cá, né, durante a pandemia, eu conheço tipo, pessoas com habitantes famosas que foram suicidadas. Que sou suspeita a falar, né? Eu sou da área da educação. Mas eu acredito que o que tem o poder de mudar isso é a educação. Eu tenho uma esperança muito grande em que essa futura sociedade que vem aí, ela vai conseguir mudar, reverter essa situação de tanto preconceito, de tanta criminalidade contra a nossa comunidade. Então, a educação é o que vai mudar tudo. Isso eu posso afirmar. A expectativa é falar, tipo, esperar que algo aconteça, esperar para o futuro. Eu tenho sentido, principalmente no curso de psicologia, que o diálogo ele está abrindo espaços. As pessoas estão se tornando mais tranquilas com relação aos discursos, principalmente as pessoas mais velhas. E também o alcance que essa temática está chegando, principalmente nas grandes mídias, que é onde chega na casa da Dona Maria, que está lá no sítio e que não conhece, nem nunca vai ter contato, provavelmente
história dela de ser uma pessoa que passou pela prostituição e que conseguiu sair disso e está aí vencendo com muita dificuldade, mas está vencendo. E se antes não existia isso, novamente no lugar de representatividade, agora existe. Agora existe uma travesti que está lá no parlamento. Então, é um sopro assim no meio de notícias ruins, no meio de dados que todos os anos é a mesma coisa, mas dá um pouco de esperança para que as coisas comecem a melhorar. E dentro do cenário a gente está vendo que esse tema está sendo mais debatido e tentando trazer a visão muito de normalizar essas realidades. Eu acho que